Olá, olá. Vamos ver se tem alguém aí nessa sexta-feira em casa, que nem eu. E vamos ver quem vai entrar aí para conversar um pouquinho com a gente, já que eu conversei ontem e falei que estaria fazendo uma live hoje novamente. Então vamos ver quem vai entrando. Olá, Jacir. Olá, Gil. Quanto tempo, meu amigo? Meu livro está saindo, olha só. Vai estar sendo autografado amanhã. Temos que escrever o seu, como que vai o andamento. Vamos deixar o pessoal entrar e vamos ver quem vai nos acompanhar aí nessa live. Eu não divulguei nenhuma delas, por conta de não ter efetivamente organizado um horário em função da correria mesmo, da organização da semana. Então, foi a decisão aí do movimento do universo, de Deus, e conforme eu fui organizando a vida. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amanhã. Vocês já devem ter visto aí que eu postei a divulgação do evento dos autógrafos amanhã, para quem quiser aí adquirir o livro e ler essa história e ver quais segredos foram revelados dessa pessoa, ou o que é o conteúdo desse livro. Vou explicar primeiro por que eu só divulguei agora, porque era realmente essa a intenção. Na verdade, eu queria ter feito uma live antes, mais cedo, e aí ter divulgado. Como não deu, e aí a live ficou mais pro final, então eu acabei fazendo o post no Stories e no feed da divulgação do evento amanhã. Então estejam já vocês todos convidados para ir lá, que seja me dar um abraço, que seja me dar parabéns pessoalmente, que seja levar o livro para casa e passar aí o final de semana lendo, depois conversar comigo a respeito. Saudade sim, Gil, é isso aí. Obrigada, valeu pelo livro, valeu pelos parabéns, né? Vamos escrever o seu, aí a gente já tem a experiência do primeiro lançamento, da primeira venda, da equipe. Então tem muitas novidades aí para vir e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e no decorrer aí de 2023. Então a minha convidada especial também já está aqui, né? Pois eu vou chamar ela, a Marilice, vou explicar por que ela vai entrar comigo na live. Oi, Michele! Minha colega, minha amiga surda. Vamos ver se eu consigo falar da noite de hoje em Libras. Qualquer coisa, a Michele vai falando aí para nós se tá ok, se ela tá entendendo a minha explicação, ok? Então, para quem não sabe, hoje eu estou trabalhando numa associação, de surdos. É um pouco difícil falar em Libras e falar no português, mas vamos ver aí, já que ela entrou para participar da live, vamos tentar fazer as duas coisas. Então, qual que é a ideia hoje do nosso evento, ou da live, né? Do nosso vídeo hoje. É falar um pouquinho do que eu aprendi com esse 1 ano de experiência com a escrita, né? Com escrever livros. Foi muito bom a experiência, ela foi muito, muito boa, é incrível. Eu gostei e dessa experiência ela surgiu novas ideias, que eu também vou explicar para vocês. Então eu anotei aqui, eu vou estar usando a minha colinha para garantir que eu não vou perder nenhuma informação do que eu quero falar para vocês hoje. Então tem mais ou menos aí uns 10 itens que eu gostaria de compartilhar, né, com vocês que estão aí me ouvindo. Vamos dizer oi aqui pro Marcos. Oi, primo! Oi, Marcos!
Oi, Márcia. Oi, Cris. Oi, Michele. Vamos ver se a galera tá aqui. A Morgana, o Jason. Vamos ver se mais alguém for entrando. Michele, se você ficar aí participando junto, eu preciso que você me avise, tá? Pra daí eu precisar interpretar, ok? Ok? Opa, ainda tô aprendendo. Então, primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é quem de vocês que assistiu, né? Assistiu ontem a live que eu fiz? Vocês conseguem escrever aí pra mim no chat? Quem que ouviu, né? Quem que viu a live, a gravação que eu fiz ontem? Perguntinha. Galera acenando pra mim, é isso aí. Acho que daqui só a Marilice, que tava ao vivo comigo. Acho que só a Marilice tava ao vivo comigo ontem. Então vamos lá. Marilice estava ao vivo, então eu vou começar. Ontem eu falei um pouquinho para vocês de como começou essa história com a escrita, né? E resumi muito, porque a história durou 1 ano, tá? Michele, você tá ainda participando aí? Acho que ela não tá, então eu não vou sinalizar, tá? Vou parar com a sinalização. Então, pessoal, assim, ontem eu fiz um resumo breve de como foi esse meu 1 ano escrevendo o livro. Vocês vão entender aí por que durou 1 ano, né? Para algumas pessoas dura mais, algumas pessoas duram meses. Ontem eu expliquei e falei para vocês também, no vídeo anterior, que na verdade eu escrevi o livro em 3 meses. Foi um tempo recorde para quem nunca tinha escrito um livro. E no ano passado, na verdade, eu fiz muitas coisas que eu não teria feito em vários anos da minha vida, eu fiz em 1 ano. Então esse ano também foi um ano inteiro que eu fiz muitas coisas que talvez eu não teria feito em vários anos da minha vida e eu fiz nesse 1 ano. Então assim, eu elenquei aqui algumas informações importantes e ontem eu falei que eu ia mostrar os livros e também ia explicar para vocês as capas. Então eu vou mostrar para vocês primeiro a capa antiga. Alguém já tinha visto essa capa? Essa foi a primeira capa. Acho que todo mundo tá conseguindo ver. Essa foi a primeira capa que eu fiz, aprendendo a trabalhar com marketing digital nos cursos do PLD, do Programa de Liberdade Digital de 12 Profissões, e eu trabalhei a capa. Então eu mesma fiz a edição da minha capa, toda ela, ó, tá? E essa foi a primeira capa. Vou deixar bem pertinho para vocês verem, ó. O título não mudou, nem o título, nem o subtítulo, então essa foi a primeira capa. Levanta a mão aí quem gostou dessa capa. Ou qual a sensação que vocês têm quando vocês veem uma capa assim? Queria trocar essa informação com vocês e conversar um pouquinho, para que a live não seja só informativa, mas tenha uma troca. Quem, ao ver uma capa assim, por exemplo, o que você pensa? Diz pra mim. Eu vou tomar um vinho aqui para já comemorar, com a permissão de vocês. Quando eu fiz essa capa, eu estava em um momento da minha vida, e foi logo no começo, quando eu comecei a trabalhar o livro. O livro já tinha sido escrito, inclusive todo o livro, e aí eu criei essa capa. E essa era a ideia da capa. Exatamente assim. Pra mim, ela tem uma simbologia. A Marilice está dizendo que é sinistra. Esse era o termo que eu usava também quando eu olhava para essa capa. E a ideia da capa era realmente ela ser sinistra, até por conta do título, Segredos Revelados.
Ai, o Gil tá falando que ele viu também essa aqui. Gil, eu quero a tua opinião depois, quando você ver a capa final. Porque essa aqui foi a primeira que eu fiz, foi aquele momento da minha vida em que você me conheceu também, e aí era pra ser essa capa. Eu já estava decidida a ser essa capa. O que você sentiu quando você viu essa capa, Gil? Diz aí pra mim. O que vocês percebem vendo essa capa? O que parece pra vocês? Queria trocar essa ideia pra ver se eu fiz certo de ter mudado a capa, enfim, pra vocês entenderem também. Medo. Oh, o Gil ficou com medo. Tem muito medo aqui dentro também, Gil. Só pra você saber, porque você também não leu, né? Mas tem muito medo aqui dentro. Talvez por isso que eu tenha, né, criado essa capa. Eu acho que essa era a lógica, né? Suspense também. Uhum. Exatamente. Deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Quem viu e quem me acompanhou nesse período, enfim, né? E quando você vê esse título, o que surge na cabeça de vocês? O que parece que o livro vai contar? Essa é uma pergunta boa também pra vocês trocarem comigo. Marilice não vale, né? Porque a Marilice leu. Gil, você que viu a capa. Um mistério muito profundo. É, também. Vamos ver se depois confirma tudo isso, né? Um mistério muito profundo. Essa era realmente a ideia que eu queria passar quando eu escrevi o livro. Porque era realmente assim que eu sentia tudo o que tá aqui dentro. Era realmente sinistro, num suspense, num mistério, numa profundidade que eu sentia quando eu escrevi esse livro. Na verdade, essa foi toda a história, né, da vida, vamos pensar assim. E essa era a intenção, inclusive, quando eu fiz essa capa. Por que eu tô falando dessa capa e introduzindo isso e trazendo a capa antiga para vocês? Porque nesse um ano, depois que eu lancei, porque o livro foi lançado em São Paulo, no resort do Pablo Marçal, com 300, como eu contei num post, e depois aconteceram muitas consciências da minha parte, muitos movimentos da minha parte. Eu evoluí e cresci muito depois dessa capa, e depois o conteúdo não foi mexido, não foi alterado nada em termos de conteúdo da história, sumário, índices, né? Mas a capa ela foi. Então eu passei por um processo de transformação muito grande, muito intenso. E eu percebi, e é assim que eu acredito, provavelmente eu vou confirmar isso nos próximos livros que eu for escrever, meus ou de outras pessoas, que todo o livro, ele é um processo de transformação. Primeiro, porque ele é um processo de transformação para quem o escreve. Depois, que ele é um processo de transformação para quem o lê. Então, o objetivo do livro, como eu contei ontem, né? Quando eu procurei o marketing digital, e a maioria das pessoas talvez procure por isso, é por uma questão financeira, para a gente se capacitar, para a gente ter uma renda diferente, para a gente ter uma renda extra, para você ter uma renda recorrente, uma renda eterna, enfim. E um livro, ele é uma renda eterna. Você vai vender ele até morrer, e você vai morrer e vai vender o livro ainda. Então, a ideia de um livro é você trazer essa consciência para a eternidade. Ok, então quando eu procurei o marketing digital era para isso. Só que no decorrer de tudo que eu vivi, eu entendi que o propósito ele é muito maior do que só uma questão financeira. Então o livro ele leva uma mensagem para as pessoas, ele leva transformação para as pessoas, ele pode levar até cura para as pessoas. E aí foi isso que eu senti quando eu fiz o meu. Primeiro eu me curei de muitas coisas, que inclusive estão aqui dentro. E eu sei, eu acredito, porque eu já recebi essa informação, de que esse livro vai também curar muita gente. Porque é sinistro, porque tem suspense, porque é um mistério, porque talvez vocês vão ler o que tá aqui dentro e vão dizer assim, como assim? Isso não é real. Sim, gente, isso é real. Mas, desse livro, fomos para esse livro. Agora eu queria ver a reação de vocês. Quem tá aí comigo? Temos algumas pessoas ainda na live e eu queria que vocês estivessem aí compartilhando comigo. A Marilice leu, então não conta, mas compartilha, Marilice. E o Gil viu, né?
na época a capa. Se o Gil ainda estiver aí, eu queria que o Gil olhasse essa capa e me dissesse o que ele tá sentindo quando ele vê esta capa aqui. Gil, tá aí ainda? Conta o que você tá sentindo vendo essa capa. O que vocês estão sentindo quando vocês veem essa capa aqui? Mãe, você que me acompanhou. Andrei, Morgana, diz aí qual livro tu prefere que a tua mãe tenha corrigido? Esse ou esse? Diz aí, galera. Eu confesso que pra mim esse aqui, ele diz muito mais sobre o meu momento e sobre a minha vida hoje do que esse aqui. Mas naquela época, esse aqui fazia muito mais parte da minha vida do que esse aqui. É literalmente um processo de cura e transformação. E essa é a ideia que o livro quer levar para as pessoas. Cura e transformação. Ó, Márcia entrou, minha amada amiga. Boa noite. Olha a interpretação do Andrei aqui. Sentimentos presos e oprimidos que foram colocados à amostra em prática. Essa aqui, né? Sentimentos presos e oprimidos que foram colocados à amostra e em prática. Ó, perfeito. Parabéns, é isso aí. Ó, o Gil agora não tá entendendo nada. Como assim? Perdeu, né, Gil? Saiu da live? Agora tá voltando? A minha amiga Márcia tá pedindo quem fez essas unhas lindas. Foi você, minha paixão. Eu estava aí até agora, por isso que a live atrasou. Super indico ali, ó. Sigam a Márcia, MS Tedley. Mulheres, sigam ela para fazer essas unhas lindas. Isso aí, pra grandinha aqui, ó. O Gil não tá entendendo aqui, ó. Vamos explicar pro Gil. Você perdeu a parte aqui que eu tava falando que teve uma alteração de capa aqui, Gil, ó. Essa foi a que eu fiz na época e que era o momento da vida que eu tava vivendo. E ela surgiu depois de alguns processos aí que eu vou contar pra vocês, que eu elenquei e que eu vou contar pra vocês um pouquinho hoje. Então, essa sim, agora é a capa efetiva e final. E aqui vocês vão receber amanhã quando vocês forem lá compartilhar comigo e levar esse livro lindo pra casa. A mãe tá falando ali a liberdade. Liberdade, isso aí. Liberdade, soltura, desapego de amarras, desbloqueio, tudo isso. Mas a capa atual combina demais com você. Então, é por isso que eu queria começar falando da capa. É interessante porque por muitos anos da minha vida, essa foi a minha cara. E quem me conheceu, familiares, amigos antigos, essa era a minha cara. E era assim que eu vivia e era assim que eu sentia. E quando eu escrevi o livro, também essa era eu. Só que no decorrer do processo, inclusive da escrita do livro, teve uma transformação enorme e incrível. E por isso que essa capa chegou. Porque eu passei por uma transformação. Porque o livro, escrever livros, é um processo de transformação e de cura. O Gil falou que a capa atual combina demais com você. Agora sim, né, Gil? É isso aí. Às vezes nós não entendemos, e aí eu já começo falando do aprendizado que eu tive, e é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Às vezes nós não entendemos as coisas que acontecem com a gente. Às vezes nós não entendemos o percurso e mesmo o trajeto que nós temos na vida. Nós vamos entender lá no final. Mas a gente também não aprendeu a ligar os pontos desse trajeto. Então, inclusive, essa transformação ela tem um sentido. Só que se você não está atento, consciente para entender tudo o que você vive, você não entende um processo desses.
Por que eu entendo? Por toda a minha busca pessoal, pela minha formação, por todo o autoconhecimento que eu busquei de mim mesma. Então, essa é a maior prova de uma transformação, né? E hoje sim, hoje eu me sinto essa luz, hoje eu me sinto mais a ver com essa capa, mais colorida, mais serena, mais calma, mais agradável. E eu acredito que as pessoas que convivem comigo, elas também têm essa comprovação. E eu dou graças a Deus por isso, porque isso foi um milagre, né? Vocês vão depois me contar quando lerem. O Gil compartilhou aqui. Ele tá falando que naquele momento eu trouxe luz para algumas questões dele, onde ele se libertou. É isso, essa é a ideia. E essa também é a ideia e a proposta do livro. Muito além de um sonho realizado, com esse livro, com essa primeira edição, isso é um processo de transformação, é um processo de cura, é um processo de vida que eu proponho a levar para as pessoas. Então, pessoal, falando da capa, se vocês quiserem aí compartilhar comigo a percepção de vocês, encaminhem, por favor, que eu vou estar lendo. E eu quero começar a trazer para vocês essa consciência de alguns itens de aprendizado e chamar minha convidada especial para hoje. Então, pensando em todo esse processo... Ao vivo aqui meu gatinho lindo querendo dizer oi para vocês. Desce, bebê. Trazendo essa consciência, eu queria trazer alguns itens que isso para mim foram muito importantes nesse um ano de cura e transformação e confirmação da minha própria transformação. Tem 3 destaques que eu queria colocar para vocês que são assim, ó. Eu parafraseei aqui para vocês para não esquecerem. Então, o primeiro. O que eu aprendi? Primeira coisa que eu aprendi com esse processo todo, né? Do livro, da edição, das capas, da troca, da demora. O livro estava pronto em 3 meses e eu demorei 1 ano para editar. Inclusive, amigas minhas só faltavam debochar da minha cara, gente, porque o meu livro não saía. Então, amigas amadas que debocharam da minha cara, tá aqui o meu livro. Quero ver vocês amanhã lá, debochando da minha cara. Junto comigo, levando o livro para casa para ler, né? Então, assim, aprendizados. Tudo é no tempo de Deus, gente. Não é no nosso. Não é no nosso. Entendam isso o mais rápido que vocês puderem. Porque isso vai acelerar o processo de vocês. Isso vai ajudar vocês a compreender o processo de vocês. Então, de novo, é no tempo de Deus e não no nosso, não no meu. Não foi no meu tempo o livro. O livro precisou de 1 ano para ser impresso. Eu precisei de 1 ano para ser impresso. Não foi no meu prazo. O meu prazo foram 3 meses e um lançamento em dezembro. Ele já estava pronto. Quer dizer, esse, né? Ele já estava pronto em dezembro do ano passado. Mas eu, humana, não estava. Em todo o processo que vocês viverem, o que vai haver? Vão haver altos e baixos, tá? Tenham muita consciência que sim, pessoas, vai haver altos e baixos no percurso. Vocês vão percorrer vários caminhos, várias escolhas e vão haver altos e baixos, vão haver pontos positivos e negativos, vão haver várias turbulências no meio do caminho. Aprendam a lidar com elas. E acreditem, é melhor você ter altos e baixos do que você estar num pi estabilizado, porque aí você tá morto. Então, essa consciência de que você precisa lidar com as intercorrências da vida, ela é muito importante. Não só para você escrever um livro, para você lidar com tudo na vida. Para relacionamentos, para trabalhos, para as pessoas que você convive, para tudo. E nunca desistir. Nunca desista dos projetos de vocês. Se vocês realmente desejam ele, como eu desejei muito esse livro impresso, esse, né? No caso. Nunca desistam dos projetos de vocês. Se vocês precisarem fazer pausas, se vocês precisarem respeitar o processo, se vocês precisarem
diminuir a velocidade, tá? Diminuam a velocidade, mas não parem. Só parem se isso não fizer mais sentido para vocês. Por exemplo, no meu caso, o livro nunca deixou de fazer sentido. Eu tive dúvidas a respeito, por isso que ele demorou 1 ano. Mas eu nunca quis parar. Eu estava em dúvida. Então, essas 3 consciências, elas fazem parte e elas precisam estar em vocês. Vocês precisam, para o processo de escrita de vocês, se futuramente vocês o fizerem, ou outras atividades, outros trabalhos, outras questões, vocês precisam ter essa compreensão. Para quem chegou agora, eu vou repetir. Tudo é no tempo de Deus, não no nosso. Então, compreenda isso o mais cedo possível, porque você vai ficar mais em paz no processo. Vão haver altos e baixos em tudo que você fizer. Aprenda a lidar com eles. Eles fazem parte do processo. É melhor altos e baixos do que uma estagnação ou do que a morte. Então, aprenda o quanto antes. Se você precisar diminuir a velocidade, diminua a velocidade. Se não é no teu tempo, você já entendeu, e diminua a velocidade, mas não pare, a não ser que isso não faça mais sentido para você. Então, essas consciências, elas são muito, muito importantes, tá? Para quem leu o post de hoje que eu postei da Adri, da minha amiga, foram um ano que ela teve que lidar comigo nesse aprendizado, tá? Então, para quem leu o post, como eu falei, vai ser mais fácil de entender isso que eu tô falando. Eu demorei 3 meses para escrever o livro estava pronto, porque é 1 ano, porque a minha alma estava pronta e preparada para todo esse mistério. Mas eu, enquanto ser humano e enquanto ego, não estava. Eu tive que ser trabalhada e tratada por humano. Então, esse livro, muito além de mim, ele é um propósito, ele é um despertar de consciência para mais pessoas. Então, eu fui realmente muito tratada, tá? Nesse período todo. Outro item que eu quero trazer para vocês, tá? Eu vou colar aqui para não esquecer de nada. E aí eu parafraseei o seguinte: é do jeito de Deus e não do meu. Ou seja, é do jeito de Deus e não do nosso. Gente, isso tá escrito para quem é católico, ou já foi católico, ou acredita no Pai Nosso. Isso tá escrito, isso a gente fala no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente faz uma oração dessas do Pai Nosso, a gente já diz para Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que é que a gente fica brigando com um propósito maior? E por que é que nós ficamos brigando com Deus, que foi o que eu fiz muito por 1 ano, se não é do meu jeito? Tem que ser do jeito de Deus. Entendam isso, pessoas, o mais rápido possível. Quando eu entendi isso, o meu livro, o próprio processo do livro que eu vou falar para vocês, ele fluiu. Só que ele só fluiu depois de eu compreender algumas coisas. E aí eu vou contar para vocês algo bem importante. Para quem não sabe, quando eu fiz esse livro, eu decidi não fazer prefácio por uma opção ou por uma resistência. Então ele não tinha prefácio nem apresentação. E o livro não saía, o livro travou. Eu lancei ele tudo, só que ele não saiu da editora. Ele travou, simplesmente travou. Quem me acompanhou sabe o sofrimento que eu passei. O que eu recebi como informação e foi o que eu fiz? A única pessoa que havia lido esse livro foi a pessoa que foi convidada para a live de hoje, porque ela corrigiu o meu livro no português. Eu sou muito boa no português, mas ela é profissional, então ela corrigiu o meu livro. Só que ninguém havia lido ele antes. E nem os meus pais eu dei para ler. Isso ninguém sabe, mas um segredo revelado.
Eu tinha uma justificativa, porque se os meus pais lessem esse livro, gente, eles me impediriam de publicar. E esse foi um dos maiores medos que eu tive, dentre outros vários, né? E por isso que demorou um ano para ser, né, divulgado. Os meus pais não leram esse livro. E aí eu recebi a informação de que ou os meus pais leriam esse livro e eu autorizaria eles a ler esse livro, ou o livro não ia ser liberado. Então eu relutei um pouco, questionei, orei e recebi de resposta a isso. E aí o que eu fiz? A minha mãe deve estar aí, ela deve confirmar para vocês. O que eu fiz? Sentei na frente dos meus pais. Nessa época eu já tinha melhorado muito a minha relação com eles, que era sinistra a vida inteira. E aí eu entreguei 2 mockups iguais a esses, um para cada pai, né, pra mãe e pro pai, e falei assim, olha, expliquei toda a situação, a informação que eu recebi, que eu precisava que eles lessem o meu livro. E aí eu entreguei para eles. Eu acredito que em uma semana, um pouco mais, eles leram. E foi muito incrível porque fluiu o livro depois. E foi muito incrível porque aí, quando eu recebi as informações, né, do meu pai e da minha mãe, quando eu ouvi deles o feedback, eu fiquei muito emocionada. Né? Eu fiquei muito emocionada porque eu nunca imaginei que eles pudessem ter essa reação. Inclusive, eles me incentivaram muito a publicar. Acho que talvez eu queria que eles proibissem, né? E eles não proibiram. Eles entenderam que esse livro poderia salvar vidas. Aí vocês vão me questionar assim, mas você é adulta, você cuida da própria vida, você tem mais de 40 anos, o que tem a ver teus pais lerem o livro? Né? Como se fosse uma autorização para que eu pudesse publicar. E blá, 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 vamos dizer assim, né? Só que lembra que eu passei por muitas curas nesse período. E uma das curas foi com a minha família, foi com meus pais, foi com meu pai, foi com a minha irmã, foi com a minha mãe. Então é como se sim, eu precisasse dessa autorização para me liberar, para me libertar, para que as coisas fluíssem, para que eu pudesse ser eu, para que eu pudesse aceitar. Aí veio, não satisfeito com isso, veio mais uma mensagem que foi assim: eles vão fazer o prefácio. Aí eu falei, não tem como meus pais fazer o prefácio, sem chance. E aí eu relutei mais um período. E veio exatamente dessa forma: eles vão fazer o prefácio. Aí eu respirei fundo, meditei, orei, jejuei, pedi respostas e aceitei o desafio. Conversei com meus pais, pedi o feedback deles e vocês, quando adquirirem o livro, vão ver que o prefácio é dos meus pais. E o meu pai contou que ele chorou lendo o livro, assim. Então foi incrível ouvir o feedback da minha família. Porque eles também não sabiam desses segredos. E ok, eles prefaciaram. Uma jornalista leu o livro também, fez a apresentação, ficou muito interessante, vai ser bem legal vocês lerem. E eu precisei passar por esse processo. Eu vivi esse processo junto com meus pais, e aí novamente teve muitas curas, muitos desafios, teve muita transformação na minha família, teve mais luz e luz e luz e luz se aproximando. E a vida fluindo, fluindo, fluindo. Então essa era mais um dos itens que eu queria passar para vocês. O terceiro. Tem um ditado que eu aprendi com esse mentor, com o Pablo, que foi o que nos desafiou a fazer o livro, que foi o que eu falei na live de ontem. E ele fala muito assim, ó, e eu entendi isso e foi materializado no meu primeiro mockup. Feito é melhor que perfeito. Aí você vai me dizer assim, como assim feito é melhor que perfeito? Pessoas,
Se eu não tivesse imprimido, ou, por exemplo, se a editora não tivesse impresso essas primeiras 100 que eu solicitei, essas primeiras 100 que eu solicitei, só que não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, que eu vou estar contando para vocês, eu ainda estaria corrigindo esse livro. Porque cada vez que eu vejo, pelo tamanho do meu perfeccionismo, que já está muito bem tratado, eu mudaria algo. E que bom que isso é possível na vida da gente, que a gente possa sempre mudar e melhorar e transformar. Mas no caso de um livro, se você não faz e não conclui, não termina, você nunca acaba. E aí isso também faz parte, às vezes, de uma resistência da minha parte em publicá-lo, em divulgá-lo, né? Então isso aconteceu. Junto com essa frase, feito é melhor que perfeito, o que a gente trabalha muito assim, né? Faça o que você tiver que fazer. Faça o que você precisa fazer. Porque depois que você faz, corrige e adapta. E faz de novo. E corrige e adapta. E faz de novo. Até que ele fique na perfeição que você quer. E às vezes não vai ficar na perfeição que você quer. E tá tudo bem. Aprenda logo com isso. Tá? Não permita que o medo te paralise. Muitas vezes no ano eu paralisei. Eu travei o livro. O meu ego travou o livro. Por medo. Por medo do julgamento, por medo do que as pessoas vão pensar, por medo se as pessoas vão se reconhecer no livro, não identifiquei nome de ninguém. Por medo se eu ia dar conta do que vai vir com a leitura do livro. Por medo do peso que vai ser eu ter esse livro vendido. Mas esse foi um dos outros aprendizados. Não deixe que o medo te paralise. Os medos, eles vêm para te paralisar. Então, não permita que isso aconteça, tá? Veja tudo como um desafio. E leve como um desafio. Para que você supere isso mais rápido, ok? Vamos para o próximo, porque aí já estamos 11 horas e 11 minutos. 11. Pessoal, quem tá aí na live, perguntinha? Estão conseguindo captar a mensagem? Querem compartilhar algo para quem tá aí? É uma live bem tarde, o pessoal já tá dormindo. Esse também é o meu horário de dormir. Eu já devia estar na cama amanhã, preciso acordar cedo. Encaminha aí pra quem tá com insônia. Chama o pessoal aí pra live. Tem algumas coisas aí que talvez as pessoas podem estar aprendendo. Manda essa live depois se você aprendeu alguma coisa pra alguém dos teus amigos, pra eles poder também aprender. E vamos para o outro aprendizado. Eu parafraseei o seguinte: tem que estar no propósito de Deus e não no ego. Aí tu vai dizer assim pra mim: como assim, Kátia? Então, eu diria que a palavra melhor pra isso é obediência. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós recebemos informações de coisas que nós temos que fazer. E mesmo assim a gente teima em não fazer. Eu sabia muito do que eu tinha que fazer nesse livro e eu teimei em não fazer. Então, tem que estar num propósito maior. Tem que estar num propósito de Deus. Porque se tá no ego não vai fluir, gente. Vocês têm que consultar a crença de vocês. Vocês precisam consultar o ser que vocês acreditam. Para que a coisa flua. Quando é ego, só ego, puro ego, você vai travar. Porque é ego, tá na terra. Agora, se tiver a ver com um propósito maior, não. Aí eu vou contar pra vocês o seguinte. Quando eu recebi a caixa dos 100, algo dentro de mim sabia que tinha alguma coisa errada, tá? Na verdade, eu já sabia quando saiu a caixa de lá, porque saiu tudo bagunçado, enfim, né? Aconteceram várias coisas no envio da caixa, inclusive nesse ano com a questão da editora.
E eu sabia que aquilo não estava legal, tá? E eu abri a caixa, peguei alguns livros que estavam soltos, entreguei para os meus pais, abri as páginas que eu já imaginava que não estavam corrigidas ou, né, não trocadas, e eu tive uma grande decepção, uma grande frustração, e isso me doeu muito. Meus pais alegres, faceiros, felizes, imagina a filha deles com um livro escrito, impresso, eles orgulhosos e eu lá assim toda... Que legal, né? Que legal, o livro não está perfeito conforme eu esperava. E aí você faz o que se você já tem 100 impressos, né? Não dá pra corrigir. Eu não trouxe a caixa pra casa, deixei a caixa nos meus pais. Fiquei 30 dias com a caixa fechada, jejuando, orando, meditando, pedindo luz pra Deus, pedindo sabedoria, discernimento para que eu pudesse tomar uma decisão assertiva dentro do propósito, que era o propósito do livro. Aí lembrem que eu tenho uma pessoa que corrigiu esse livro, que foi maravilhosa, que foi perfeita, que depois de ter corrigido todos os textos e cada palavra, eu li. Então, eu sabia que ele tinha que estar perfeito. E não estava. Então, imagina a frustração e 30 dias de sofrimento. Aí a gente tava bem nesse período, né, que aconteceu toda essa coisa com o Brasil, enfim, política, então eu acabei me envolvendo muito com isso e deixei essa questão do livro de lado. E aí eu demorei 30 dias pra dar conta de olhar de novo para esses livros, pra dar conta de pensar o que fazer com esses livros. Aí eu chamei a pessoa que corrigiu o livro, fiz uma reunião com ela, expliquei todo o meu aprendizado, contei o que aconteceu, o ocorrido, e aí contei também para ela todas as novas ideias que surgiram, e tudo foi muito superado por mim, por ela. Tudo bem que ela teve menos tempo que eu tive aí 30 dias, ela teve menos de 1 hora talvez, depois ela vai contar para vocês porque eu vou chamar ela. E esse é mais um dos aprendizados. O outro é dizer para vocês que todo o tempo Deus é bom. Se você tá em conexão, se você aprendeu a confiar, se você aprendeu a ouvir, se você aprendeu a sentir. Eu chamo de Deus, você chama da hierarquia que você quiser, né, do arquétipo que você preferir, da crença que você tiver. E Deus fecha portas e abre portas, e sempre vai acontecer para você o melhor que tiver que acontecer na tua vida. Se você estiver conectado com algo maior, se você estiver aberto para ler nas entrelinhas da vida, se você aprendeu, né, tudo que eu aprendi com essa experiência, se você está conseguindo pegar o que eu tô trazendo para vocês no mais detalhado possível da minha experiência. Todo tempo Deus é bom. Mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo. Mesmo que você ache a pior das situações da tua vida. Mesmo que a tua vida esteja uma tragédia. Tem propósitos até nas tragédias. Tem propósito até na dor. Mas você precisa aprender a conectar. Você precisa ouvir, você precisa sentir Deus. Eu falo em Deus, você acredita na crença, né, no nome que você quiser dar. Então, muito além da minha profissão, muito além desse livro, eu sei que eu venho com um papel de despertar pessoas que dormem em um sono profundo. E eu quero atingir, eu preciso atingir o maior número de pessoas possíveis. E essa é a proposta do livro. Então, pessoas, todo o meu processo foi um processo maravilhoso, lindo, incrível de aprendizado, mas foi um processo de dor. Toda a história que está no livro, esse 1 ano de edição, a experiência, eu recebi o I100 e eu sofri porque eles não estavam perfeitos do jeito que eu queria. Tem sim questões aqui que precisam ainda ser corrigidas.
Mas ok, eu entendi, eu compreendi, eu consegui ressignificar tudo isso. E é por isso que eu tô fazendo essa live pra vocês. Ó, o Léo entrou. Oi, Leonardo, querido amado da minha vida. Que bom te ver. Estou passando aí, pra quem chegou agora, alguns aprendizados que eu tive com esse processo do livro, da escrita. E mais novidades vêm por aí, depois eu vou chamar minha amiga para compartilhar. Então, qual que é o 6, né? O item 6, que seria o próximo. Deus sempre tem um propósito maior que você. Você pode ter planejado o que for, Deus sempre vai ter algo melhor para você. Então, se não deu certo, é porque tem algo melhor para você. Quando eu fiz esse livro, ó, Léo, essa era a primeira capa. Quando eu fiz essa capa e quando eu escrevi esse livro, e quando eu não tinha prefácio pelos meus pais, por uma opção e por uma negação e por uma resistência a eles ler, porque eu não queria que eles soubessem do conteúdo porque eu tava com medo. Quando eu fiz essa capa, esse livro, era numa intenção. Depois, quando ele se transformou nesse livro e que eu tive toda uma cura maravilhosa e especial com os meus pais, principalmente, e o prefácio deles está aqui, e eles leram, e eles autorizaram, e eles se orgulharam, e eles também se desesperaram, porque eles nunca imaginaram a dor que talvez eu tenha passado, e eles olharam muito além disso, e a dor que famílias talvez passem, e que os pais não percebem, e que os filhos também não contam, e que tem coisas que a gente não consegue traduzir. E passa. Mas Deus sempre, gente, sempre tem um propósito maior. Quando eu falo em propósito maior, a minha intenção quando eu escrevi essa capa com esse livro era escrever um livro. Na verdade, eu comecei querendo grana, né, no marketing digital. E aí eu entendi que tinha um propósito maior em escrever a minha história. Quando chegou esse livro, eu entendi que o propósito era muito maior do que só isso. E quando eu recebi os 100, e a frustração bateu, e eles ficaram 30 dias guardados, né, sem serem tocados da minha parte, e eu fiquei extremamente decepcionada, porque sim, eles vieram com questões de edição incorretos. E eu fiquei decepcionada comigo, eu fiquei decepcionada com a edição, com a editora e com tudo, né, tudo que envolveu isso. Só que aí, pessoal, o que aconteceu dentro de mim e qual foi a informação que eu recebi? Se você não quer erros, faça melhor. Se você não quer do jeito que aconteceu com você, faça com que pessoas não passem por isso. E aí veio muito forte no meu coração eu ter a minha editora, eu ter uma equipe que eu possa contar e confiar, eu ter pessoas que compartilham do mesmo propósito que eu acredito. E aí surgiu a ideia de ter a própria editora. Então esse foi o livro que eu escrevi, essa foi a capa que eu fiz. Hoje a única coisa que eu não dou conta de fazer, por exemplo, de uma edição é a diagramação, o resto eu faço tudo porque eu fiz a formação. Hoje eu tenho uma equipe que faz tudo, então eu vou estar fazendo a condução. Hoje eu tenho uma pessoa, que é a pessoa que cuidou do meu livro, que ela é minha amiga, que é a Adri, que tá aí no post anterior, que ela é uma pessoa maravilhosa, incrível, e que ela deu conta de uma pessoa insuportável nas perfeições, como eu, e se ela deu conta de mim, ela tá super mega aprovada para dar conta de qualquer um. Então, Deus sempre tem um propósito maior. Eu só queria escrever um livro. Eu só queria, na verdade, aprender digital. Eu só queria ganhar mais dinheiro. E eu nem tô ganhando, na verdade, né? Mas tudo bem. Eu só queria depois escrever um livro. Eu só queria me curar com meus pais. Eu só queria fazer network com as pessoas. Eu só queria me relacionar mais. Eu só queria sair do meu mundinho que eu vivia só em casa estudando. E eu só queria agora ter uma editora. E aí eu só queria ter uma equipe. Eu só queria ter livros para escrever. Eu já estou escrevendo outros 2. E os projetos estão vindo. E os parceiros estão vindo. E tá tudo pronto. E
E o que eu só queria era uma coisa pequenininha. Então, o aprendizado que eu quero deixar para vocês, o ensinamento é que sim, planejem, tenham sonhos, desejos, coloquem metas, organizem o ano novo, o ano que vem, mas tenham aquela crença e saibam que os projetos que nós fazemos para nós, ele é muito pequeno perto do que Deus tem para nós. Só que para isso nós precisamos encontrar Deus. Para isso nós precisamos encontrar Deus e não é encontrar Deus fora, é encontrar Deus dentro. Porque como eu digo no meu livro, e vocês vão ler isso lá, Deus tem eu no meio. Então, onde que Deus está fora de mim? Ou onde que eu estou fora de Deus? Eu não sei se vocês já chegaram até essa consciência, mas eu tive e ela tá escrita aqui dentro. Deus tem 4 letras, 2 vogais e 2 consoantes. Acho que é isso que fala. E antes do S e depois do D, tem eu. Tem eu. E esse eu é o Léo, esse eu é a Marilice, esse eu é a Ivone, esse eu é a Marcelina, esse eu é a Morgana, esse eu somos todos nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Então conecte-se, orem, meditem, leiam a palavra, frequentem lugares, comunguem, estejam em comunidade, façam aquilo que o coração de vocês, que o sentir de vocês, que a fé de vocês chama vocês a fazer. Porque o propósito ele é sempre maior do que a gente imagina. Então, o item 7. Estamos quase no final, galera, mas é que eu sou, né, um pouco prolixa, mas estamos treinando e por isso que eu preciso fazer mais live para poder treinar essa prolixidade. Mas vamos lá. Item 7. Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho. Isso foi mais um aprendizado que eu tive nesse decorrer. Não só com o livro, porque esse ano aconteceu muitas coisas e muitas outras mensagens vieram nesse quesito, mas pessoas especiais e que hoje também fazem parte, né, da nossa equipe e que estão conosco e que eu só consegui conhecer essas pessoas pelas escolhas que eu fiz lá atrás. Então tem a Adri, essa pessoa aí do post anterior, que é uma pessoa maravilhosa. Tem o Tarley, que é o diagramador incrível que diagramou meu livro. Tem a Andrelise, da oficina, que eu conheci também no meio de toda essa atividade, que é onde vai acontecer o evento amanhã dos autógrafos. Vão na Oficina Essence, pessoal, me dá um abraço, adquirir o livro, pegar o autógrafo, tirar uma foto. Vão lá fazer um lanche, não sei, tá? Essas pessoas são pessoas maravilhosas que estavam aí no meu caminho, que vieram e que se chegaram até mim. E aí, tem essa pessoa maravilhosa também, que é a Marilice Fátima Ames, que está aí aguardando ser chamada para mais um item da nossa live. E ela vai falar um pouquinho com vocês também sobre a nossa experiência e sobre a nossa frustração quando a gente pegou o livro, né? E achou que ele estava maravilhoso e perfeito. E aí, as 2 últimas páginas que foram acrescentadas, elas não estavam perfeitas do jeito que a gente queria. E não tinha mais o que fazer. E aí eu conversei com ela sobre a editora e como ela domina o português, ela corrigiu o livro e eu sei da perfeccionidade, nem sei se existe isso, que ela tem. Eu falei, bora comigo nessa? E ela topou na hora de cara. Então eu vou convidar ela aqui, vamos chamar ela. Conversar um pouquinho sobre essa experiência que ela também teve de decepção no primeiro momento, mas aí a gente entendeu que é muito além, né? O propósito, que é muito além de uma simples correção, de uma simples página que não foi alterada. Então vamos aguardar aí ver se ela consegue conectar. Qualquer coisa pede ajuda para os universitários aí, né? A filhota. E vamos ver se a gente consegue aí falar mais um pouquinho.
Mo, vem me ajudar. Olha, ela entrou! Estamos ao vivo, Marilice! Oi! Estamos ao vivo! Então, uma boa noite. Falou muito bacana. Passou a mensagem, Kátia. E só para compartilhar, foi um prazer ser a primeira pessoa a ler Os Segredos Revelados da Kátia. Mari, Confesso deixa eu que. só, Oi. deixa eu só te cortar, que tá. Acho que tá tapado o teu visor. Dá uma olhadinha ali que não tá aparecendo a tua imagem. Deixa eu pedir Queremos ajuda ver o aqui. seu rosto. Agora tá Sim. aparecendo. Vamos ver. Acho que tem alguma coisa na frente da câmera. Hum, Tem alguma coisa preta aí, com parece uma lã. aqui. Agora deu. Desculpe aí. Então, falando sobre o livro, agradeço, né? Um enorme prazer de ser a primeira pessoa a ler esse livro e confesso que fiquei horrorizada quando eu li os segredos que a Kátia estava revelando. A primeira impressão foi, nossa, sinistro mesmo. Mas a Kátia falou com o coração. Se ela colocou, é porque o coração estava suscitando. E depois do prazer de ler, depois dessa experiência, né, de ver esses segredos revelados, a coragem, ela fala muito de medo, mas foi muito corajosa. Veio a frustração, como ela falou. Puxa vida, se a gente havia corrigido as 2 páginas, se a gente havia se dedicado para isso, por que que não houve a correção? E aí, ela conclui muito bem que tudo tem um propósito. Como é, Kátia, que você fala? É melhor o feito do que o não feito? E aí a gente segue adiante e amanhã estaremos lá com a Kátia, né? Com este livro maravilhoso. Muita gente já está com curiosidade de ler e realmente ele vale a pena porque eu, Kátia, aprendi muito. Eu também fui tratada através das suas escritas, tá? Confesso. E será um prazer ler os demais, os outros que virão. E vamos juntas continuar essa. Não, continuar não. Esse projeto. Né? Lançando o projeto e continuar ele para deslanchar mesmo. É isso aí. Muito obrigada. Muito bem, falou tudo. Me deixou até assim nervosa agora, né? Deixou, ficou assustadérrima, nem eu sabia, gente. Não, é assim mesmo. Vai ser impactante, né? Se até meu pai ficou meio apavorado, imagine. Acho que tem algo assim, né, Marilice, que é bem importante a gente falar também, porque por mais que nós tenhamos nos frustrado pelo ocorrido, né? Eu tive contato todo com a editora, fui eu que fiz toda essa parte, né, em função da minha autoria, enfim. Mas a editora, ela é uma editora, né, competente, ela tem uma equipe competente, ela fez o trabalho bem feito, tanto é que ele está aí. E o aprendizado que fica, principalmente com isso que aconteceu conosco, né, porque estava tudo maravilhoso, lindo e perfeito, e era para estar maravilhoso, tudo lindo e perfeito, e na verdade não está. Nesse 100, né, porque já está corrigido, porque eu já conversei com o pessoal e os próximos virão maravilhosos. O aprendizado que fica, né? Se isso não acontece, e se não é impresso da forma que foi, sem autorização, do jeito que estava, enfim, eu ainda estaria corrigindo, né? Se eu ficar, que nem nós conversamos, assim, eu fiquei, quando eu recebi, né, o livro, eu fiquei tão preocupada com o meu ego inflado, né? Eu, Kátia, fiquei tão preocupada com o meu ego inflado, como assim o meu livro está errado? E aí o insight que veio, né, a informação que chegou foi assim, a mensagem do livro, ela é muito mais importante do que o teu ego, do que o teu nome,
do que qualquer outra coisa, né? Porque a mensagem, ela não tá errada. A mensagem, ela não tem nenhuma coisa equivocada. O que foi que ficou ali na nossa frustração, né? Foram as 2 folhas que depois eu incluí, que não estavam no projeto, lá da apresentação e do prefácio dos meus pais, e é aí que ficou o nó. Então, olhar para mim, e aí eu falo por mim, né? Mas a gente já conversou, eu e a Marilice. Olhar para mim e ter um ego ferido, isso foi muita consciência, né? Isso foi uma consciência tão grandiosa que eu olhei e falei assim, F, né? Tipo aquela palavrinha com 6 palavras, né? Com if no meio, F, né? Não tô nem aí, vai ser assim, não importa, e a gente corrige, e a gente faz de novo, e a gente segue. E aí surgiu sim a questão da editoração, né? De abrir essa nova fase na nossa vida, onde nós já estamos internalizadas dentro do processo, e a Marilice vai me ajudar aí, vai corrigir vários outros livros que virão, e vai daqui a pouco escrever o próprio, que nem ela comentou hoje, um que já veio na mente. E a ideia é contribuir com mais vidas, contribuir com a vida de vocês, contribuir com novas histórias. Existe um segredo revelado dos 2 para sair, então tem muita coisa acontecendo. E este aprendizado que eu tive, que nós tivemos, ele vai muito além de uma questão de ego, né? Ele vai muito além de qualquer situação humana que a gente tenha aqui na Terra, né? É muito maior do que uma questão de tá errado ou tá certo, né? Eu consegui, depois de 30 dias, como eu falei, eu consegui ressignificar em 30 dias, a Marilice teve menos de 1 hora, né? Teve que respirar e aí teve que ressignificar isso muito rápido. E eu fiquei lá digerindo 30 dias para ver o que eu ia fazer. Então ela foi muito madura, né? Toda pela bagagem e experiência de vida dela. E eu só tenho a agradecer, fiz a dedicatória, né, para você dizendo assim que sem você não existiria, né? Porque eu chamei lá e falei, amiga, olha só, preciso de uma profissional do português que corrija aí tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, para que eu faça o livro. E ela, a primeira reação dela foi, como assim, né? Será que eu dou conta? E eu falei, sim, você dá conta, eu preciso de você e vamos junto. E ela deu e tá aí. Então a ideia, assim, é que nós possamos fazer mais, que nós possamos ensinar vocês dicas a respeito, nós possamos formar daqui a pouco novos autores, porque experiência e bagagem a gente tem, inclusive com frustrações, inclusive para lidar com os autores frustrados de algumas questões editoriais, né, que possam vir a surgir aí no meio do caminho, né? Então, isso aí. Essa algumas partes importantes que precisam ser relatadas, né, Marilice, para a gente também não pecar em daqui a pouco culpar, né? Eu não posso, enquanto autora, também culpar questões aí daqui a pouco que não tem a ver, talvez até só com uma questão de editorial, tem muito a ver comigo, com a minha resistência, com os meus medos, com meus bloqueios, né? De trazer esse livro realmente assim à tona e colocar ele para todo mundo saber, e vão lá para o que deve e se falarem vão falar, e se não falarem não vão falar, e tá tudo certo. Essa é a coragem que eu falei. Então, gente, vamos lá, firme e forte. Se eu precisar chorar, depois eu busco o ombro de alguém, mas vamos lá. Então, Marilice, publicamente, quero lhe agradecer imensamente por esse desafio aceito, por você ser minha parceira nesse primeiro livro, em todos os outros que virão, por fazer parte aí da nossa editora, né? Dessa editora que está surgindo aí, dessa equipe maravilhosa. E agora a gente aguarda, né? As perguntas, as dúvidas, o pessoal nos procurar para a gente poder dar sequência em algumas orientações, algumas publicações da galera. Quer complementar mais alguma coisa aí, Marilice, para eu poder dar sequência nas minhas anotações? Sim, então, bem breve também quero agradecer pela oportunidade, por esse boom. Eu, né, sabia que tinha projetos para mim. Eu dizia, meu Deus, e agora? Que projeto que você tem para mim? E apareceu esse projeto e você, né, lançou, deu o boom, me encorajou, porque eu confesso que, será que eu dou conta? Acho que é a pergunta que a gente sempre faz, né? Mas, se você diz, tá ok.
Muito obrigada. É isso aí, gratidão. A Marilice vai ficar aí com a gente e eu vou fechar alguns itens importantes aqui dos destaques que eu tinha colocado. Como vocês então entenderam, publicamos um, lançamos um, eu escrevi enquanto autora, a Marilice fez a correção, tivemos a parceria aí da editora, algumas intercorrências no meio do caminho e nós decidimos fazer parte de uma editora, né? A Marilice estamos juntas aí nessa pegada com uma equipe também aí capacitada para isso. E para quem quer escrever, para quem quer, ai meus gatinhos, para quem quer escrever, desculpa pessoal, para quem tem o desejo de escrever um livro, por exemplo, vai algumas dicas aí importantes. Tudo na vida é inspiração, pessoas, tá? Tudo na face da Terra pode ser uma inspiração. Então, natureza, objetos inanimados, objetos materiais, pessoas, animais, tudo, absolutamente tudo é inspiração para você. Então, observe a vida, observe as coisas ao teu redor, observe, tá? Passe a observar as coisas que acontecem ao teu redor. Isso é uma dica. Tem uma frase muito interessante que a gente fala muito, que é assim, boca fechada mata. Ela pode matar você, que não fala, e pode matar outras pessoas que você poderia auxiliar e contribuir. Gente, eu preciso... Eu tenho um gato aqui, ele tá com um bichinho meio doido. Então, boca fechada mata você e mata quem não vai ler a tua história, tá? Então, exponha o que teu coração decidir. Ah, tá com medo? Ok, né? Vai trabalhando teus medos, vai tratando teus medos até você conseguir. Mas sinta no teu coração que o teu coração vai saber para que lado que você tem que ir. Qual é o caminho a ser percorrido, ok? E tem uma frase que eu já falei ontem, e isso está no meu livro, que é: a sua história conta. A sua história pode salvar vidas. Então, deixe ela vir à tona. Deixe ela vir para fora de você. Porque as pessoas podem se identificar com a sua história e elas podem ser tocadas. E alguma coisa dentro delas pode ser mudado para melhor. Então, essas 3 dicas, elas são muito importantes, tá? Para vocês observarem, para quem quer escrever, e mesmo que não queira escrever livro, que você queira fazer conteúdos do Instagram, fazer mentorias, escrever um blog. Essas são dicas bem importantes. Eu tenho um item final aqui, que eu criei um textinho bastante interessante, um pouco debochado, mas eu queria ler para a gente finalizar. Que é assim, quando eu li para a Marilice, ela ficou assim, né, bem achou interessante. Então vamos ver o que vocês vão achar agora do que eu vou trazer para vocês enquanto consciência, tá? Vamos ver se eu consigo teatralizar aqui o negócio. Essa minha caminhada de um ano me fez eu aprender todas essas 9 dicas e essa final, ela é a mais extraordinária de todas, porque ela mostra uma realidade que às vezes a gente esconde. E o textinho, ele fica assim: vão duvidar de você. Deus sabe de todas as coisas. Vão rir da sua cara. Quem ri por último, ri melhor. Vão te criticar. Dê a outra face. Vão te ridicularizar. Fazem isso porque não são capazes de fazer melhor que você. Vão te desafiar. Use o CCC. Captar, converter e canalizar essa energia a seu favor. Vão questionar a demora do seu livro que foi comigo. Você já sabe que é no tempo de Deus. Então relaxe. Vão se afastar de você pelo seu novo comportamento. Agradeça a Deus que isso é livramento. Quando virem você no topo, vão querer se aproximar, pedir desculpas por tudo e querer aprender com você para ter o que você conquistou. Aí você reverencia que foi tudo ele e para ele. E assim nós fechamos a nossa live de hoje com essa consciência, com esse aprendizado e com esse transbordo.
aguardando 2023, fechando aí esse ciclo desse livro de um ano, iniciando novos aí em parceria com a Marilice e toda essa equipe que estará junto conosco. Só reforçar que amanhã estaremos lá, né, Marilice? Das 10 às 15 da Ao vivo tarde. e a cores. Uhum. Ao vivo e a cores, escrevendo e autografando aí esse livro histórico, confiando aí que Deus tem um propósito muito maior e que tudo está cooperando para o bem. Então, não sei se alguém quer aí compartilhar algo, perguntar, aproveitem e a gente vai finalizando. Agradecendo a presença de todas as pessoas que ainda estão aqui, de todas as pessoas que entraram e saíram. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir ela depois. Quem quiser conversar conosco amanhã, e a nossa experiência vai estar lá na Oficina Essence da minha amiga Andrelise, que é uma cafeteria maravilhosa, linda, que a Marilice conheceu, né, Marilice? É, muito linda, aconchegante. Uhum. É um lugar super, super sedutor, né? Hum, E o atendimento é maravilhoso. Então estaremos lá amanhã e aguardamos vocês, né? Lembrem que eu tenho menos de 100, porque eu já tenho que fazer umas reservas agora. Então quem quiser realmente autografado vai precisar estar lá comigo amanhã, conosco. isso aí. Isso aí, né? Então, pessoal, era isso. Marilice, obrigada. Obrigada a todos vocês. Encerramos a live por hoje e nos encontramos amanhã. Horário? Das 10 da manhã até as 3 da tarde. Estaremos lá no horário do meio-dia. Ok? Então, pessoal, vamos desligando. Boa noite. Desculpa o horário, mas foi o que deu para fazer, né, Marilice? É isso aí. Então, galera, Melhor beijo. feito. Melhor feito do que não feito. É isso aí, olha só, a pessoa já aprendeu. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Certo? Beijo. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã, Marilice. Tchau.